Cruzeiro tem que começar com o pé direito amanhã, tem que fazer o dever de casa. O Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, que é uma equipe que eu acho que muita gente dá como uma equipe boba, às vezes uma equipe que vai ser uma presa fácil para a maioria dos clubes do campeonato. E assim, eu acho que o Mirassol ele tem suas artimanhas, ele tem suas valências, ele fez bons jogos contra os grandes da capital no Campeonato Paulista. E nos últimos 2 jogos antes dele parar por causa da eliminação no estadual, ele deu trabalho para o Palmeiras, né? Foi um jogo 3-2 para o Palmeiras na casa do Mirassol. Depois, contra o Corinthians, ele foi eliminado. O Corinthians foi o campeão aí ontem, mas ele foi eliminado fazendo um jogo muito justo lá em Itaquera, um jogo bastante vertical, terminou com mais finalizações do que o próprio Corinthians. Na estreia do campeonato foi um jogo que também deu muito, mas muito trabalho para o Santos lá na Vila Belmiro. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir esse jogo, mas o Santos, assim, só não perdeu aquele jogo, ou até empatou, assim, porque o Gabriel Brazão fez uma partida espetacular. Então, eu acho que é um jogo difícil, mas o Cruzeiro tem que fazer o seu dever de casa. O Cruzeiro tem mais time, o Cruzeiro tem, às vezes, um contexto melhor, porque o Mirassol, até pouco tempo atrás, não tinha nem um treinador definido, que agora é o Rafael Guanais, que teve uma passagem aqui no Cruzeiro como auxiliar técnico fixo na época da gestão do Ronaldo, e depois se aventurou em outras equipes, fez um baita trabalho lá no Operário na Série B, então é um treinador bastante promissor. Mas o Cruzeiro tem mais tempo de casa aí com o Leonardo Jardim, até curioso, né? O Leonardo Jardim está aqui pouco tempo, mas é um treinador que está mais tempo do que o do adversário. Então, assim, o Cruzeiro tem a faca e o queijo na mão para poder estrear bem, ganhar, retomar a confiança de alguns jogadores, retomar essa sinergia com a torcida, que a gente sabe que vai ter um público legal lá amanhã no Mineirão. Inclusive, todo mundo lá, igual o Valu comentou. Então, certamente é um jogo que promete bastante, acredito bastante. E mais para frente aí a gente vai falar sobre a importância de que é largar bem no campeonato, o quanto que isso faz diferença tanto psicológica, anímica, mas também em termos matemáticos e estatísticos, que é aquele levantamento que a gente vai soltar lá no Central da Toca na semana que vem, mas dá para dar uma palhinha, dá para dar um spoilerzinho aí de o quanto que matematicamente é importante você largar bem no campeonato. O Guardiola já falava, você ganha, na verdade, um título de pontos corridos nas últimas 8 rodadas, mas você perde ele nas 8 primeiras. Então a gente precisa largar bem, pensando nos grandes objetivos, pensando em voltar para a Libertadores, para que lá na frente a gente não precisa correr para tentar um aproveitamento super alto, com quase 100% de aproveitamento nas rodadas finais para conseguir bater os objetivos. Eu já adiantei, né, Valor, no meu comentário, na minha saudação inicial, né, um pouco do que eu vou falar aqui. Mas para mim é um jogo que toda estreia, né, e todo início de campeonato é muito importante. O exemplo disso muito claro é o próprio Cruzeiro, né, que não lutou seriamente contra o rebaixamento, né, ano passado pelo início de campeonato que fez. Né? Então, acho que isso por si só, né, não precisa ser um grande mestre das estatísticas como o Bernardo para fazer essa analogia. Né? Não fosse o bom início do Cruzeiro, a gente teria sérios problemas aí com o rebaixamento e talvez Fernando Diniz tivesse conseguido, né, rebaixar um time aí a Série B ano passado. Então, toda estreia é importante, mas eu acho que essa se tomou contornos especiais. Valu, Bernardo, Gabriel e pessoal que nos ouve. Por que tomou? Né? O Cruzeiro, vamos fazer um breve retrospecto, né? O Cruzeiro termina a temporada de 2024 com muitos desses jogadores que vão iniciar amanhã de uma maneira totalmente melancólica, perdendo de maneira patética a vaga para a Copa Libertadores, onde ficou ali praticamente todo o campeonato. Né? Inicia-se 2025 com uma grande expectativa por causa das contratações, né? Em especial aí Gabriel, Dudu, e aí segue-se de mais um vexame, né? Comandado com aquela história de permanência, né? De Fernando Diniz. Então, diante disso, ocorre essa mudança, né? Sai o Fernando Diniz e vem Leonardo Jardim, um treinador, e eu estava pensando sobre isso hoje, não fosse um nome como o de Leonardo Jardim, né, um nome experiente, de currículo europeu, que tem peso, né, que tem talvez o treinador estrangeiro mais vitorioso a chegar no Brasil, né, na história recente. Então, não fosse Leonardo Jardim, qual seria a motivação do torcedor para este início de campeonato? Teria com o treinador brasileiro, falou-se no nome do Renato, diante de tudo que aconteceu, o torcedor estaria ainda tão motivado ou ainda com a expectativa que está? Acho que não.
Então, por isso, vejo que a chegada de Leonardo Jardim, né, foi o grande motivador para renovar as esperanças do torcedor, e por esse motivo, essa resposta que o torcedor tanto espera, e espera há muito tempo, desde o final de 2024, ela tem que vir agora, amanhã. E eu espero que, com a cobrança feita lá pelo Pedro, né, que foi muito... O Pedro deixou de maneira explícita ali a cobrança que ele fez, né, e diz ele que os jogadores entenderam. Eu espero que os jogadores entendam também exatamente isso que eu falei aqui agora, né? Esse jogo de amanhã representa muito mais do que uma simples estreia em campeonato. Representa mudar a perspectiva de um time que vem sem nenhuma perspectiva. Então, a minha expectativa é essa, viu, Valuzinho, Gabriel e Bernardo? Beleza, Valor. Vai me dando o feedback do microfone aí, meu amigo. Um time que quer... O objetivo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é vaga para a Copa Libertadores. E temos que ser sinceros. Quem quer chegar na Libertadores não pode perder o Mirassol em casa nem empatar. Amanhã é vitória, 3 pontos. É um novo começo para o Cruzeiro, né? É uma nova temporada. Lembrar que ano passado o Botafogo nem classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Ganhou Copa Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, o estadual é um parâmetro, é um laboratório, mas é um novo Cruzeiro. É um Cruzeiro do Leonardo Jardim. A entrevista dele com o Valu, a gente, aliás, com o canal do Cruzeiro, o Valu participando, você pega as entrelinhas, não de forma exposta pelo Leonardo Jardim, mas me perdoe a palavra, que o Diniz fez um estrago no trabalho do Cruzeiro. Um estrago no trabalho do Cruzeiro. O Leonardo Jardim, na entrevista, se você pegar algumas falas dele, ele falando do Cássio, aquele jogo contra o Democrata, não, Cássio, você precisa treinar. Quem vai jogar é o Léo. Ele falou isso na entrevista. Então, ou seja, aí você vê o Cássio, após o jogo contra o Bragantino, dando uma entrevista para a Samuca TV. Ele falando que perdeu 4 quilos. Então você vê que o treinador deixou um estrago que o Leonardo Jardim tem que consertar esse estrago e colocar a metodologia dele. E por outro lado, amanhã é vitória, o Cruzeiro começar com o pé direito e depois partir o Santa Fé buscar os 3 primeiros pontos também na Sul-Americana. Pessoal, e temos aqui mais uma presença ilustre. A Rafa está com a gente e vai falar também dessa estreia do Cruzeiro amanhã, uma estreia muito esperada por todos nós cruzeirenses, e já quero que você fale de cara, Rafa. É iniciar bem, é fundamental uma arrancada logo no primeiro jogo para deixar uma boa impressão e começar a fazer um bom sentimento dentro do torcedor, não é isso? Um abraço para você, boa noite, Rafa. Boa noite, Valu, boa noite, meninos. Pois é, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que vinha no caminho acompanhando vocês. Cada ano que passa fica mais difícil. É um campeonato que não leva desaforo para casa, então você precisa não desperdiçar pontos acessíveis. E eu acredito que o Cruzeiro, diante do Mirassol em casa, são 3 pontos acessíveis. Não espero uma partida brilhante, não espero um grande jogo, mas é aquele tipo de jogo em que você tem que arrancar a vitória, mesmo que as circunstâncias ainda não sejam as melhores. A gente sabe que o trabalho é muito novo, vai demandar tempo, né? O Leonardo Jardim não está prometendo títulos, ele não está prometendo, pode analisar as entrevistas dele, nada que não seja trabalho, processos, as coisas vão demandar tempo para realmente encaixar. Mas, dito tudo isso, amanhã é dia de buscar 3 pontos e é o tipo de jogo que, se você não conquista os 3 pontos, depois te faz muita falta lá na frente, né? Concordo muito com o Gabriel, acho que o objetivo do Cruzeiro é voltar à Libertadores no ano que vem, então, assim, qualquer coisa diferente disso, tanto para mais quanto para menos, né? Acho que nesse momento não cabe falar. E para isso é necessário começar bem. E até por questão de confiança também, né, Valor? Eu acho que agora começa um jogo atrás do outro. Terça-feira já tem jogo importante também pela Sul-Americana. E aí esse processo assim de confiança ele vai se retroalimentando. Então, acho que o time começar com uma vitória, começar com o pé direito,
vai dando confiança, mesmo que ainda não esteja no momento ideal, assim, de encaixe, de entrosamento, até mesmo físico, se as vitórias vierem, as coisas ficam mais leves para esse grupo trabalhar, que por conta, até meu xará estava falando aí, Rafa, foi muito pesado o ano passado, foi muito pesada a virada de ano e esse início do Campeonato Mineiro, muita pressão, então acho que esse time precisa de paz e leveza. E nada melhor do que começar com uma vitória para trazer paz e leveza para a toca. Então, é isso. Torço muito para que a gente comece com o pé direito e precisamos, né?